versículo 24 em diante. Nós vamos ler aqui o versículo 24 até o versículo 29, finalizando o capítulo de número 2, que diz assim: Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado, desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos da vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade, não mentira. E é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém? O apóstolo João, ele inicia aqui o versículo 24, dizendo assim, portanto. Esse, portanto, ele é um gancho para o que vem antes daquilo que ele está falando. No capítulo 2, logo nos primeiros versículos, ele vai dizer a respeito de por que ele está escrevendo, essas recomendações. Ele vai falar que os filhos foram perdoados, que os pais conheciam a Cristo antes do princípio, os jovens que já venceram a batalha no maligno. Depois ele vai falar do amor ao mundo, que a gente falou o que é o mundo. E por fim, do anticristo, ou do sistema maligno, que são os anticristos, que o propósito dele é não só se opor e tomar o lugar de Deus, mas desvirtuar toda a verdade. O propósito dele é fazer com que aqueles que conheçam a verdade sejam encaminhados à mentira. E ele vai falar que quem nega o Pai e o Filho é anticristo, e aquele que nega o Filho também não tem o Pai, quem reconhece o Filho tem o Pai. E é diante dessas considerações que ele vai falar, então, portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Então, o que ele está falando? Sobre a necessidade deles permanecerem naquilo ao qual foram instruídos. Na sexta-feira, nós tivemos o PG, e lá no PG do Horto, o quebra-gelo foi uma brincadeira que foi feita com... Aprontaram comigo, você sabe, né, Fernanda? Fizeram uma... só comigo que acontece essas coisas, só. Mas beleza. Lá o quebra-gelo foi adivinhar qual era o personagem bíblico que estava sendo colocado ali, e aí você fazia as perguntas para saber quem é um personagem bíblico, E o que essa brincadeira ela mostra para a gente? Às vezes a gente está na igreja, por exemplo, eu que já estou na igreja há mais de 25 anos, o André que já está há mais de 50 anos já, pelo menos, na igreja, há muito tempo, que viu a igreja, praticamente sendo os primeiros missionários aqui no Brasil, chegando no Brasil, a gente que está há mais tempo na igreja, a gente às vezes peca por pressupor que a pessoa sabe o que a gente está falando. E aí a gente vê que às vezes a gente tem uma escola dominical e muitas pessoas não sabem o que é o decálogo. Muitas pessoas não sabem o que é o decálogo. Quem não sabe o que é o decálogo? Não, o pior é que tinha gente que estava na escola bíblica dominical hoje e não sabe o que é o decálogo. Então muita gente não sabe o que é o decálogo, muita gente não sabe coisas que são básicas, rudimentares, da fé, que são princípios
muito básicos. Ou seja, isso aqui é o básico do básico do básico que você precisa saber. É como se você chegasse numa faculdade de matemática, ou seja, numa pós-graduação em matemática, e a pessoa não soubesse o que é uma equação de segundo grau. A pessoa não soubesse o que é um fator. Tipo assim, isso é uma coisa que todos deveriam saber. E aí a gente acha que o conhecimento bíblico, a gente vai simplesmente, eu falei disso aqui uma vez, agora eu vou falar de outro assunto, de outro assunto, de outro assunto, de outro assunto, e a gente vai empilhando conhecimento em cima de conhecimento. E pressupõe que tudo aquilo que você falou, você não precisa falar mais. Não é assim que a gente pensa, André? Às vezes a gente pensa assim, não é? Hã? A gente erra assim. Então, eu já falei sobre isso, eu não preciso mais falar sobre isso, aqui é claro. Ou seja, existem pontos que são cruciais, centrais da fé, que a gente já falou sobre isso, a gente pressupõe que uma vez que a gente falou sobre isso, a gente não precisa voltar nesse assunto. Só que a gente precisa entender que cada pessoa ela vai ter um nível de maturidade, de conhecimento, de aprimoramento. E aí o que ele vai falar? O que era importante? Que eles permanecessem, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Porque às vezes a gente entra em discussões sobre se os anjos têm sexo, se Adão tinha umbigo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se os filhos de Deus eram anjos ou a descendência justa de Sete. São discussões que às vezes a gente se pega falando o tempo todo. E coisas que são elementares, basilares, a gente simplesmente vai embora, passa por cima. E aí é onde muitas vezes a gente vê que pessoas elas vão se perdendo justamente por entenderem que a gente pensa e pressupõe que essa pessoa já sabe aquilo que a gente já ensinou, já falou, já pregou, já falou de novo, já pregou de novo, já ensinou de novo. Né? E aí o que ele está falando? Que se essas pessoas guardarem o que foi ensinado desde o começo, elas vão permanecer em comunhão com o Filho e com o Pai. O que vai fazer a gente permanecer em comunhão com Cristo e com o Pai? É o conhecimento que nós temos de quem Ele é. É isso que vai nos fazer permanecer em comunhão com o Filho e com o Pai. O conhecimento de quem Ele é. Conhecer a Cristo é o que vai nos fazer permanecer em comunhão. Ele diz assim, nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. O conhecimento é a base pelo qual nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com a própria igreja pressupõe, parte do relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Não tem como a gente servir a Cristo, pertencer a Cristo sem conhecê-lo. A palavra do Senhor diz isso, que assim como nós somos conhecidos, um dia nós o conheceremos. Só que muitas pessoas ignoram isso, que é extremamente essencial. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês bem básico. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 15, 16 anos de idade. E eu treinei um tempo, depois eu parei, voltei a treinar, parei e voltei a treinar. E aí um dia eu cheguei para o Marcelo e eu descobri que o Marcelo ele era faixa preta de jiu-jitsu. Até então eu não sabia nem que o Marcelo treinava jiu-jitsu. Ele era meu amigo, mas a gente não se via tantas vezes. E ele era faixa preta de jiu-jitsu. Eu falei para ele assim, me treina, me ensina. Ele falou, claro. Aí a gente começou a treinar junto. A gente treinava junto, só ele e eu. Durante alguns meses, eu treinava só com o Marcelo. Imagina um faixa preta, com alguns graus, quem treina um pouquinho sabe a diferença, e um faixa branca que não sabe nada. Tipo, não tem nem desenvolvimento, não dá nem para você rolar. É a mesma coisa você pegar um
um teólogo que debate para conversar com alguém que não sabe nada sobre Cristo. E tentar estabelecer um debate. Não tem como você debater. A pessoa tem que ter disposição para aprender. Não é discussão, é aula. E durante um tempo eu fiquei treinando sozinho com o Marcelo. E ele me fazia fazer coisas que eu odiava. Repetir movimento sozinho. Ficar fazendo movimento com bola. Fuga de quadril no chão. Quem não sabe o que eu estou falando, segunda-feira, 8 horas, tem aula. Né, Yasmin? Eu ficava fazendo aquilo, repetindo aquilo, repetindo aquilo, repetindo aquilo. E eu falava assim, quando vai chegar a vez de lutar? Eu quero lutar. Quero sair na mão, quero lutar. Porque o que a gente quer é mostrar que a gente sabe, que a gente é bom. Eu estou fazendo isso com propósito, né? E nunca chegava esse dia, nunca chegava. De repente, a academia, chegou um grupo de pessoas na academia que eram de uma outra equipe, começaram a treinar lá, a gente começou a treinar junto com eles, e aí eu pude ver que eu havia desenvolvido algo, que eu havia aprendido algo. E que tudo aquilo que ele estava me ensinando no começo era fundamental para que eu pudesse evoluir. E às vezes a gente ignora que existem coisas que são extremamente fundamentais. Tem crente que tem 10 anos de igreja e não conhece o básico do evangelho. Porque quer só a experiência. Quer só a unção, quer só sentir o arrepio, mas ignora o conhecimento, que é o que vai fazer com que você tenha relacionamento com Cristo. Nós temos um amigo, a Nicole e eu, muito, muito íntimo, muito próximo, a gente tem se aproximado muito desse amigo, e ele é cristão há 6, 7 anos. E o conhecimento dele de Bíblia é muito baixo, mas muito baixo mesmo. Muito baixo. Bem baixo. E o dos pastores dele também igualmente insuficiente. Porque justamente ignora essa questão que é tão importante, que é o conhecimento. Como que eu vou me relacionar com quem eu não conheço? Dá para a gente se relacionar com quem a gente não conhece? Sim ou não? Às vezes a gente acha que a gente conhece a pessoa e vive, convive, mora junto e não conhece. Tem pessoas que passam a vida inteira com a pessoa e aí no final da vida percebe que não conhecia a pessoa. Imagine você se relacionar com alguém que você não conhece nada daquela pessoa. Porque muita gente acha que só vir à igreja é suficiente para desenvolver um relacionamento com Deus. Mas Deus não quer só ser adorado. Ele disse como deve ser adorado. Deus não quer só se relacionar. Ele disse como nós devemos nos relacionar. A nação de Israel demorou anos para aprender, centenas de anos para aprender como devia se relacionar com Deus. A nação de Israel sai do Egito. O primeiro mandamento que Deus fala para a nação de Israel no Decálogo. O que é o Decálogo? Não esqueçam mais. O que é o Decálogo? Mais alto, o que é o Decálogo? O primeiro mandamento do Decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. O que está acontecendo naquele contexto quando Moisés recebe aquela lei? Qual que era o contexto ali? Quem lembra? Eles haviam acabado de sair do Egito. O Egito cria em Deus. Cria no Deus de Israel? Não. O Egito era uma nação politeísta. O que é politeísta? O que é politeísta? Eu vou pregar hoje como se eu estivesse dando aula. Para vocês, o que é politeísta? Tem vários deuses, ok? Então, eles eram politeístas, eles passam centenas de anos no Egito. Antes de ir para o Egito, eles já estavam submersos numa cultura que era politeísta. O pai de Abraão era politeísta. A cultura em que Abraão estava inserida, a cultura cananeia, era politeísta. Eles vão para o Egito é politeísta. E quando chega no deserto, a nação de Israel, ela tinha se tornado
ela estava inserida dentro de uma cultura politeísta. Qual que é a primeira coisa que Deus fala? Eu sou o único Deus. E diante de mim, vocês não terão outros deuses. O primeiro mandamento. Primeira coisa que Deus fala. Eu sou o único Deus. Eu não sou um dos deuses. Eu não sou o maior Deus. Eu não sou o melhor Deus. Eu sou o único Deus. Não existe outro. Nesse mesmo momento, enquanto Moisés está recebendo o decálogo, os 10 mandamentos, o povo de Israel está dizendo assim, olha, Arão, Moisés não volta. Vamos fazer um bezerro de ouro, o Deus que nos tirou do Egito, vamos dar forma a ele para que nós possamos adorá-lo. Olha o que está acontecendo. Moisés chega e ele ouve um barulho, como se fosse uma grande festa. Josué, que era um servo fiel de Moisés, acompanhava Moisés, ele fala assim para Moisés, Moisés, eu ouço um som no arraial. E ele falou, parece barulho de guerra. Moisés fala assim, não, isso não é barulho nem de quem venceu e nem de quem está sendo vencido. É outra coisa. Deus falou para Moisés, desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. Eles haviam acabado de receber o mandamento e no momento que receberam o mandamento, já quebraram o mandamento no mesmo segundo. Essa é a nossa natureza. E aí, quando ele chega, Deus pune a nação de Israel, eles desfazem o bezerro de ouro, centenas, milhares de pessoas são mortas naquela ocasião, como punição pelo pecado, e Deus havia acabado de falar para ele, não terás outros deuses diante de mim. E hoje a gente estava falando aqui na igreja sobre o que é idolatria. E muitas vezes as pessoas são idólatras e não sabem que são idólatras porque acham que é só adorar a imagem. Ah, eu não tenho imagem em casa. Ah, eu não adoro imagem de escultura. Idolatria não é só isso. Só que a gente pressupõe que isso a pessoa sabe. Então, por que a gente está falando isso? Porque Deus, ele não só fala o que ele quer que a gente faça, mas como quer que a gente faça. Então Deus, ele vai falar para a nação de Israel, vocês não podem ter outros deuses diante de mim, porque eu sou o único Senhor. E aí a gente vê que a nação de Israel, ela vem de uma cultura politeísta, Deus revela a lei, ela continua politeísta, e a arqueologia bíblica vai dizer que até a Babilônia, até quando o povo vai cativo para a Babilônia, até aquele momento, a nação de Israel ainda era uma nação politeísta. Porque nas escavações das casas do período anterior à Babilônia, em todas as casas havia a presença de alguma divindade cananeia, alguma divindade dos povos daquelas nações. O que eles faziam? Eles simplesmente incorporavam à cultura local o Deus que eles serviam. É como o cristão que pula carnaval. Não tem? Tem ou não tem? É como o cristão que faz várias coisas que não deveria fazer. Simplesmente ele diz que adora a Deus, mas ele aceita muitas outras coisas que a Bíblia condena. Então, até aquele momento, a nação de Israel havia ainda presente no cerne da cultura israelita a presença de deuses e divindades pagãs. Quando eles vão para a Babilônia, eles percebem que o que tinha levado eles para a Babilônia, o que tinha feito com que eles chegassem naquela situação, eram os pecados dos pais deles e dos pecados deles, da nação de Israel, que desde quando saíram do Egito nunca cumpriram o mandamento que Deus disse, olha, não terás outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio 8, Deus vai fazer uma série de recomendações de bênçãos se o povo obedecesse e de maldições se o povo desobedecesse. O povo nunca conseguiu cumprir e fazer e merecer fazer parte da aliança das bênçãos de Deuteronômio 8. E eles foram punidos por isso. Só depois do exílio babilônico, depois que eles passam um período na Babilônia e eles voltam, é que eles entendem que eles não poderiam ter outros deuses diante do Deus de Israel. Ou seja, eles conheciam, mas não permaneceram fiéis àquilo que eles conheciam. Então, como que a gente pode ser fiel àquilo que a gente não conhece? Impossível.
Então, a lei, a gente não pode... vamos supor, eu não sei se vocês sabem, mas quando você viaja de um país para o outro, você tem obrigação de conhecer a legislação daquele país. Certo? Se você for para a Holanda é um país que o consumo de maconha é utilizado de forma recreativa, não é proibido. As pessoas fumam maconha na rua. Na Holanda. Se o cara sai da Holanda com uma quantidade de maconha no bolso ou na mala e vai para um país, por exemplo, a Indonésia, ele pode chegar na Indonésia e falar assim, eu não sabia, mas lá de onde eu vim podia? Então Deus não só diz que deve ser adorado, mas Ele diz como deve ser adorado. Então não é só a adoração, é como adorar importa. Se não fosse assim, Ele não teria rejeitado o culto de Nadab e Abiú, não teria fulminado Pérez e Uzá que tocaram na arca, não teria rejeitado o culto dos filhos de Eli, dos filhos de Samuel, porque eles eram pessoas que adoravam, mas adoravam do jeito deles. Olha o que os filhos de Eli faziam. Na hora do sacrifício, eles pegavam a melhor parte que estava sendo servido ali para Deus e pegavam para eles. Eles se serviam daquilo que era para Deus. Então, para que a gente possa adorar a Deus, servir a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E ele fala, se fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Há uma promessa que Deus fez para nós, de comunhão eterna. Para que a gente possa desfrutar dela, nós precisamos permanecer em comunhão com o Filho e com o Pai. E ele vai falar, escreva estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberão dele a unção. Quem que queria enganar? O que o apóstolo João está dizendo para aquela igreja? Tome cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos. Esse irmão que eu estava citando, ele chegou para mim, para a Nicole, e falou que queria ser pastor, que ia ser pastor. Eu falei, faz isso não. Assim, não faz isso. Assim, isso não é para você não. Esquece esse negócio de ser pastor. Qualquer pessoa diria, que bom, que legal, né? Nossa, que bênção, né? A palavra de Deus diz que aquele que almeja é episcopado, boa coisa almeja, excelente coisa almeja. Só que eu falei para ele, eu falei assim, então você precisa fazer um seminário de teologia, vai estudar, né? Não precisa. Deus chamou. Olha o perigo. Eu falei, não, então, não queira isso para a sua vida não, que não é bom. Esse negócio de ser pastor é roubado. Foge disso, sai disso. Eu diria para qualquer pessoa do mundo, não queira ser pastor. Pastor não é uma coisa para você desejar. Pastor é uma convicção e uma certeza de que Deus chamou você para isso. Porque não é fácil. E eu falei para ele, eu falei assim, não quero isso daí para você não. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado que o apóstolo João estava dizendo para aquela igreja, tome cuidado com os falsos mestres. E às vezes o falso ensino não vem de pessoas desonestas. Você já viu aquelas pessoas que são ateus? Existe o ateu que é o ateu prático. O que é o ateu prático? Para ele, Deus não existe, ele vive como se Deus não existisse. E ponto final. Ponto final. Beleza, a pessoa não crê em Deus, vive como se Deus não existe, está tudo certo. Qual que é o problema? É o ateu militante. O ateu todinho. O ateu que é pior que o religioso, que ele não acredita em Deus e ele quer te convencer que Deus não existe. Quer Nutella. Então ele quer te convencer que Deus não existe. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, que as pessoas que pertencem a seitas,
eles querem te convencer que a seita deles é a seita verdadeira dos remanescentes fiéis que Deus deixou só o grupo dele, só a igreja dele, só o povo dele para ser o porta-voz de Deus na terra. Então, eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, eu falei assim, olha, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a verdade é a palavra de Deus. Absoluta, infalível. Um livro que foi escrito em mais de 2.000 anos, em um período de mais de 3.000 anos, por 40 pessoas diferentes, em culturas diferentes, em 3 idiomas diferentes, em épocas e países diferentes, e com uma única mensagem, sem nenhum único erro ou incoerência entre ele. Qual que é a possibilidade da gente, de todos nós, escrevermos a história da igreja, da qual nós fazemos parte, muitas pessoas desde que... esses dias, para vocês terem ideia, eu e a Bianca, a gente entrou numa discussão de qual havia sido o motivo do culto de ação de graça que deu origem à fundação da igreja. Se a gente que vive dentro dessa realidade, de uma coisa pequena, que é um assunto só, a gente não consegue ter unidade, imagine a história da humanidade toda sendo contada por 40 pessoas diferentes. Ela não contém a verdade, a Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e a Bíblia por si só ela é um grande milagre. Só a Bíblia, só o fato de nós termos a Bíblia, ela já é um grande milagre. Hoje a gente falou um pouquinho sobre como que era você lidar com o texto sagrado numa época que não existia imprensa. Não tinha como... Imprensa é o ato de você fazer cópias de livros, né? Não é isso que a gente vê hoje, a grande mídia, mas é o ato de você fazer cópias de livros. Não existia imprensa, não existia prensa para você poder copiar livros. Isso era feito à mão. E havia um cuidado absurdo para garantir que não houvesse um único erro. Porque tratava-se do escrito sagrado, do texto de Deus. Então, quando ele fala assim, olha, escreva essas coisas para diverti-los sobre os que desejam enganá-los. Existe um sistema no mundo que quer fazer com que eu e você sejamos convencidos de algo que é contrário à verdade. Não é o pastor Felipe que tem a verdade, é a palavra de Deus que tem a verdade. A minha palavra, ela pode e deve ser questionada o tempo todo. O maior exemplo disso, a gente tem... Já foi em igreja, e que a gente fala assim, essa igreja tem muitos profetas. Essa igreja tem muitos levitas, né? É aquele negócio assim, ó. Calma aí, deixa eu fazer aqui, ó. Ó. Quem viu, viu. A igreja tem muitas pessoas, né, que cantam, né? A outra igreja tem muitas pessoas que evangelizam. Outra igreja tem muitas pessoas que fazem alguma coisa, que são características da igreja. E um dia eu conversei com um pastor, e ele falou assim, lá na igreja, um pastor amigo meu, tem muitos teólogos, muitos seminaristas. Eu falei assim, nossa, que sonho. E hoje a nossa igreja está seguindo esse caminho. Porque quanto mais pessoas conhecem, dominam as escrituras, conhecem a verdade bíblica, mais seguro e sadio vai ser para a gente pertencer a essa igreja, de forma a garantir que a gente não desvie aquilo que é o propósito principal da igreja, que é ser fiel à palavra de Deus. E aí ele vai falar assim, se o fizerem, permanecerem em comunhão com o Filho e com o Pai, nessa comunhão desfrutamos a vida eterna. Escreva essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-lo. Ou seja, a gente não tem medo de que alguém exponha a verdade para vocês. A gente não tem medo nenhum. Agora, se a gente vivesse na mentira, a pessoa que ela conta uma mentira, ela tem medo que a verdade seja descoberta. É muito mais fácil a gente falar a verdade, porque a verdade ela só tem uma versão. Só tem uma versão. Você perguntar alguma coisa de alguma coisa que eu vivi,
eu vou conseguir contar exatamente, se você perguntar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, por mais que eu não lembre nitidamente dos fatos, eu vou conseguir contar aquilo porque aquilo é verdade. Agora, a pessoa que mente, ela não consegue contar a mesma história 3 vezes sem cair em alguma contradição. Esse é o problema. Então, o que ele está falando? Olha, tome cuidado sobre aqueles que desejam enganá-lo. E ele vai falar assim, então como que a gente vai saber o que é verdade e o que não é verdade? Ele fala assim, naquela época, eles não tinham a Bíblia. João está escrevendo para aquela igreja não tinha a Bíblia, ou seja, o cânon não havia sido formado, não tinha os textos de João, não tinha os textos de Tiago, não tinha os textos de Marcos, Lucas, não tinha os textos de Paulo, eles não tinham nada disso. Eles precisavam de algo que era sobrenatural. Ele falou assim, vocês receberam a unção. A unção que era o próprio Espírito Santo. Ele fala assim, vocês não precisam que ninguém lhes ensine a verdade, porque vocês receberam dele a unção. O que era a unção? Olha o que Jesus prometeu para os discípulos. Falou assim, enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará e vos ajudará a guardar todas as coisas. O que eram todas as coisas naquela ocasião? Tudo aquilo que eles precisavam para que a fé deles permanecesse viva. Hoje nós temos a palavra de Deus, a gente pode consultar ela. Muito mais fácil até, a gente tem o recurso de você chegar lá no celular e digitar um versículo de cor. A gente tinha que conhecer a Bíblia e a maioria de vocês não sabem nem quais são os livros da Bíblia, não sabe nem se um texto está no Antigo ou no Novo Testamento, não sabe nem se o personagem está no Antigo ou no Novo Testamento. Olha a gravidade. A gente falar para você de Isaac, não sabe quem é Isaac, não sabe se viveu no Novo ou no Velho Testamento, não sabe quem foi Abraão, não sabe quem foi José, não sabe quem foi Salomão. O analfabetismo bíblico, a gente fala assim, nossa igreja é uma igreja que conhece a Bíblia, beleza, e a vida de vocês mudou? Vocês têm lido a Bíblia? Vocês têm buscado o conhecimento de Deus? Se a escola dominical, a gente precisa implorar para vocês irem para a escola dominical. Porque não é importante para mim, não é importante para o André, é importante para a igreja, para vocês. É o fundamento, é o que vai fazer com que vocês conheçam, e não só conheçam, mas que vocês permaneçam em comunhão com Cristo. É só através do conhecimento de Deus que vocês vão ter comunhão com Cristo. E a Bíblia vai falar assim que muitas pessoas elas desprezam o conhecimento. E elas estão desprezando o que? A comunhão. Quando a gente gosta muito de uma pessoa e a gente quer conquistar aquela pessoa, o que a gente faz? A gente se esforça em saber o que aquela pessoa ela gosta, o que atrai aquela pessoa. E vai fazer com que aquilo aconteça. No dia que eu conheci a Nicole, a gente estava no carro e eu estava ouvindo Cássia Eller. Porque, vai impressionar. Aí comecei a conversar com ela, dei o primeiro beijo na gata, falei, nunca mais eu esqueço essa música. Eu não sei que música que era, gente. Mas naquela hora eu precisava impressionar ela. Eu precisava saber o que ela gosta. Eu precisava saber como conquistá-la. E para que eu a conquistasse, eu precisava saber conhecê-la. Eu não posso conquistar uma pessoa que eu não conheço. Eu não tenho como atrair alguém sem conhecer aquela pessoa. O que a gente... A Marinês trabalha com RH, quem já trabalhou com RH sabe. Você marca uma entrevista de emprego, a pessoa não sabe qual a empresa, não sabe o que a empresa faz, não sabe qual que é a missão da empresa, não sabe quais são os produtos da empresa, não sabe nada. Ou seja, não fez o básico, que é pesquisar sobre a empresa que ela está concorrendo à vaga, ela não serve para aquela empresa. Ela já é descartada na hora. Porque o mínimo que se espera é que a pessoa simplesmente, pelo menos, saiba o local onde que ela está indo, o que faz a empresa que ela está indo trabalhar. Ou que ela está prospectando aquela vaga. Então a gente precisa conhecer a Deus. Por quê? Senão nós seremos enganados. O que ele vai falar? Vocês receberam dele a unção, que era o que eles tinham na época. Eles não tinham a Bíblia fechada. E eles precisavam do quê? Do Espírito Santo que os ajudasse. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele era reservado para 3 grupos específicos de pessoas.
Apenas 3 grupos específicos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Apenas. O Espírito Santo não habitava neles, o Espírito Santo visitava eles. Então, quando eles iam fazer alguma coisa que precisava de uma capacitação sobrenatural, o Espírito Santo vinha sobre eles. Era assim que o Espírito Santo agia. Já no Novo Testamento, Joel vai profetizar e vai falar assim que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E o Espírito seria derramado indistintamente sobre homem, mulher, jovem, idoso, criança, sobre grego, gentil, judeu. O Espírito Santo viria sobre eles. E é essa unção que o apóstolo João está dizendo. Essa unção, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E é tudo o que precisam saber. Então a gente precisa do Espírito Santo de Deus para que nos livre dessas armadilhas. Né? O Homem-Aranha, ele tem o sensor-aranha, não tem? E o crente tem o Espírito Santo, que ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Nós que somos cristãos, o tempo todo o Espírito Santo está nos advertindo. Advertindo, não ignore as advertências do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Ele diz para você o que é pecado, o que não é, o que ele requer de cada um de nós. Portanto, como nos ensinou a unção, ou seja, ele não está falando aqui de algo metafísico no sentido de dizer assim, é um óleo derramado. Não, ele está falando de uma presença, ou seja, portanto, como lhes ensinou a unção, ou seja, o Espírito Santo, permaneçam nele. E aí ele vai finalizar: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes, não nos afastemos dele envergonhados. Imagina o seguinte, olha o que ele está falando, que aqueles que estão em Cristo, que receberam a unção, que devem permanecer nele, e de forma confiante, e não se afaste dele. Eu não sei se vocês já viram, uma pessoa quando ela está errada, ela fica arredia, ela fica desconfiada. Ela age de uma forma tipo assim, será que ele sabe? Será que ela sabe? Tem medo de se aproximar da pessoa. Agora, quando a pessoa tem confiança, ela age de uma forma a... Imagina que quando eu era pequeno, eu fazia alguma coisa errada. Quando a minha mãe chegava em casa, se eu tivesse aprontado alguma coisa, eu ficava completamente arredio, com medo. E às vezes ela chegava e ela sabia, minha mãe era safa demais. Não, a Lília, muitas vezes ela era minha cúmplice. Ela não deixava apanhar. Ela me batia, mas não deixava apanhar. O pessoal fala que pé de galinha não mata pinto, que não sabe a minha mãe como que era. Minha mãe, hoje ela não está na igreja e ela não deve estar assistindo o culto. Minha mãe, se hoje fosse hoje, ela já estava presa pelo conselho tutelar já. Certeza. A sua também. Quando a minha mãe chegava em casa e ela percebia que eu estava estranho, ela não sabia de nada. Ela me chamava e falava assim, fala. Eu já sei. Não vai me falar? Aí, irmãos, eu falo que eu não sirvo para ser bandido, porque eu ia contar até o que eu não fiz. Na primeira surra que eu tomasse, na hora que o policial gritasse alto no meu ouvido, eu já ia contar até o que eu não tinha feito, já ia falar até o que eu não tinha feito. Não sirvo para isso. Quando a minha mãe chegava e ela começava a falar assim, fala, eu falava, ela já sabe. E não era porque ela sabia de alguma coisa, mas ela me conhecia. Olha, Deus chegando para Adão no jardim. Todos os dias Adão está correndo ao encontro de Deus. Adão ouve a voz de Deus, olha só, ao cair da alva, Adão corre para a presença de Deus. Senhor,
Que bom é estar na tua presença. Adão peca. Deus não fala nada. Adão se esconde. Aí Deus fala assim: Adão, fala. E Adão, será que ele sabe? Aí Adão faz o quê? Senhor, a mulher que tu me destes. Porque a gente não tem confiança para estar na presença quando a gente simplesmente não está de acordo com aquilo que a gente diz crer. A gente pode mentir sobre muitas coisas, mas a gente não pode mentir sobre o que a gente crê. Porque se a gente crê em Cristo, a gente vive como Cristo quer que nós vivamos. E aí ele vai falar assim: olha, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Se vocês recebessem a notícia de que Cristo volta hoje, isso ia te deixar feliz ou preocupado? Isso ia te trazer confiança, expectativa, desejo de estar com Ele ou medo? E aí, jovens? Se vocês soubessem que Cristo volta hoje, a vida de vocês aproxima vocês de Cristo ou traz vergonha de estar na presença dEle? É hoje, o dia da volta de Cristo. Como na parábola das bodas. O mensageiro do rei vem, o noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí e a comitiva vindo. 5 virgens que estavam com as suas lamparinas cheias de azeite, levantam dizendo: glória a Deus, chegou a hora, é a festa. E 5 delas desesperadas, porque não tinham nas suas lamparinas azeite suficiente. E elas falaram assim: me ajuda, faça alguma coisa por mim, me ajuda, me dá um pouco do seu azeite. E aquelas que haviam se preparado para aquele momento diziam: não, acaso falte a nós e a vocês também. A unção, que é a presença, que é o Espírito Santo, ele é pessoal e intransferível. Essa unção está te aproximando ou está te afastando de Deus pela vergonha dos seus pecados? Hoje Cristo volta, você está feliz ou preocupado? Ansioso pela expectativa da glória de estar com Ele ou angustiado pela possibilidade de não estar com Ele? Pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Eu tenho uma cachorra em casa, a Pandora. Eu chego em casa, a primeira coisa que a Pandora faz é correr para a minha presença. A primeira coisa, a Pandora corre para me receber. Desde que ela não tenha aprontado. A hora mais esperada do dia para a Pandora é a minha presença. Pode chegar a Júlia, pode chegar o Daniel, pode chegar a Nicole. Mas ela se alegra na minha presença, mas quando ela apronta, ela teme a minha presença. A presença de Cristo hoje traz alegria ao seu coração ou traz preocupação? E para finalizar, ele vai dizer assim: porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Cristo pode voltar hoje ainda. Pode ser que Cristo volte para uma pessoa, pode ser que Cristo volte para a igreja. E eu e você precisamos estar preparados e para entrar na presença dele com confiança. Se você não se sente preparado para estar na presença de Cristo, se arrependa hoje. Hoje, se arrependa hoje dos seus pecados. Porque ele é fiel e justo para perdoar
E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E essa unção já foi derramada sobre a igreja. E é o Espírito Santo de Deus que fala com você agora. É o Espírito Santo de Deus que conforma você agora do seu pecado. E você precisa se arrepender, porque Ele quer ter você. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, é porque Ele quer tratar com a sua vida. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que está em Cristo, Ele limpa. Ele está limpando a igreja. Mas não haja como se não fosse com você. Não haja. Deus não traz uma palavra dessa sem motivo. Ela tem endereço certo. Essa palavra ela tem endereço certo. Essa palavra ela é direcionada ao meu e ao seu coração. Se estar com Cristo não é algo com que você faz com confiança hoje, é porque você precisa se arrepender, abandonar o seu pecado, porque Ele está às portas. Amém? André, pode orar por nós?